Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, celebramos hoje o domingo da 50ª. Estamos mais ou menos a 50 dias da Páscoa da Ressurreição. Na primeira leitura desta Santa Missa, na epístola de hoje, São Paulo faz esse grande elogio à caridade. Aqui, caridade, amados irmãos, nós devemos entender como o amor de Deus. No Novo Testamento, a definição de Deus dada por São João na sua carta, em uma das suas cartas, vai dizer: Deus caritas est. Deus é caridade. Deus é amor. Então, aquele que tem o amor dentro de si, que tem a graça santificante, que tem a Deus dentro da sua alma, as suas obras que são feitas, movidas por esse amor, por essa caridade de Deus, essas obras têm um valor para a eternidade. Agora, sem a caridade, sem o amor de Deus, sem a graça santificante, todas as obras que fizermos não têm valor para a eternidade. É isso que São Paulo está dizendo. Eu posso ter a fé uma fé capaz de mover montanhas. Eu posso até entregar o meu corpo ao martírio, mas se eu não tenho caridade, se eu não tenho o amor de Deus, de nada serve. A filantropia, as boas obras que fazem as pessoas que estão nas falsas religiões, por exemplo, os espíritas, os maçons, os protestantes, que fazem alguma obra, algum bem para com o próximo, tem algum valor essas obras? Sim, tem um valor para esta terra. Deus recompensa com bens materiais. Espiritualmente falando, a caridade, o bem que as pessoas fazem sem a graça santificante, ela recebe uma graça para a sua conversão. Deus concede uma graça espiritual para que essa pessoa se converta, para que essa pessoa deixe de praticar as falsas religiões, para que essa pessoa deixe o pecado e se volte para os mandamentos de Deus. Somente essa graça, graça para a conversão daquela alma. Então, amados irmãos, é importante sempre estarmos com a caridade, com o amor de Deus dentro de nós. Aí, feito as nossas obras por amor a Deus, a mínima obra, nosso Senhor vai dizer que se nós dermos um copo de água a quem tem sede, e se fizermos isso por amor a Ele, por amor a Deus, nós vamos receber uma recompensa. Já no Santo Evangelho, amados irmãos, nosso Senhor começa a falar da sua paixão. É o terceiro anúncio da sua paixão. Já havia falado, é a terceira vez que Ele fala para os seus apóstolos sobre a sua paixão. Menos o que nós temos nos Evangelhos. Talvez nosso Senhor tivesse falado mais vezes sobre a sua paixão. Aqui, amados irmãos, está a verdadeira caridade. Nosso Senhor, por nosso amor, vai padecer tudo isso. Nosso Senhor vai ser entregue nas mãos dos gentios. Nosso Senhor vai ser escarnecido, açoitado, cuspido. Irá morrer na mão dos gentios, mas irá ressuscitar no terceiro dia. É tudo o que nós iremos viver durante a grande Semana Santa. É o amor de Deus por nós. Se São Paulo, ele fala da caridade, nosso Senhor cumpre essa caridade com a sua paixão. Nosso Senhor vai dizer que tem o verdadeiro amor aquele que dá a vida pelos seus amigos. E nosso Senhor vai dar a sua vida pelos seus inimigos. E interessante, amados irmãos, que logo depois do anúncio da paixão vem a cura de um cego. Em outro evangelho vai dizer que o nome desse cego era Bartimeu, quer dizer, era o filho de Timeu. E na verdade, amados irmãos, esse cego que não via com seus olhos materiais, com seus olhos da carne, ele via com os olhos da fé. Porque quando ele escuta aquele barulho, ele pergunta o que está acontecendo, alguém diz: é Jesus que está passando. E aquele homem começa a exclamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim.
Não via com os olhos carnais, mas via com os olhos da fé. Já os apóstolos, quando nosso Senhor anuncia a sua paixão, eles que viam muito bem com os olhos carnais, não conseguiam ver com os olhos espirituais. Disse o Evangelho que eles não conseguiam entender aquelas palavras porque era como enigmas para eles. Não conseguiam entender. Amados irmãos, os apóstolos, nessa cegueira espiritual, vão permanecer até o dia de Pentecostes. Depois da morte e ressurreição de nosso Senhor, um pouco antes de nosso Senhor subir aos céus, vai chegar 2 discípulos e ainda vai perguntar: mestre, é agora que o Senhor vai instaurar o reino de Israel? É a cegueira espiritual. Depois de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, eles vão ver com claridade todos os mistérios, tudo aquilo que nosso Senhor havia ensinado, toda a sua doutrina, irão pelo mundo todo a espalhar a doutrina de nosso Senhor, esses divinos mistérios. Amados irmãos, também está aqui a cegueira dos judeus, aqueles que irão matar a nosso Senhor. Eles não viram em nosso Senhor Jesus Cristo o Messias, o Deus feito homem, e por isso irão matá-los. Irão matá-lo, porque eles queriam um Messias, um Salvador à sua medida, um libertador talvez somente da escravidão política, e nosso Senhor veio nos dar muito mais, veio nos livrar da escravidão do pecado. Dureza, a cegueira, amados irmãos, espiritual, que muitas vezes, muitos católicos também estão nessa cegueira. Quantas vezes o católico quer conciliar a vida mundana com a vida cristã? É a cegueira espiritual. Conhece a doutrina de nosso Senhor, conhece os santos evangelhos, mas quer conciliar aquilo que é inconciliável, a vida de pecado e a vida na religião, a vida de seguimento a nosso Senhor e a vida de ofensa a nosso Senhor pelo pecado. E a consequência dessa cegueira, dessa vida dupla, dessa vida distante de Deus, distante da graça de Deus, distante dos sacramentos, é o endurecimento do coração, é a resistência à graça de Deus. É isso que aconteceu com os judeus. Bartimeu foi curado, os apóstolos foram curados, os judeus e os cristãos que têm a cegueira espiritual precisam da cura. Os judeus no final dos tempos, um dos sinais da vinda de nosso Senhor é a conversão do povo judeu ao catolicismo. E aqueles que estão assim na cegueira espiritual, querendo compactuar o mundo com Deus, pecado com a graça, com a vida cristã, com os sacramentos, peça a nosso Senhor a graça de uma conversão de verdade. Nós já estamos nos aproximando do tempo da Quaresma, é o tempo em que a Igreja nos concede muitas graças para a nossa conversão, para que nós mudemos de vida, para que nós reformemos a nossa vida, para que nós caminhemos para o céu e deixemos de caminhar para o inferno, para as trevas, para o pecado, para as paixões desordenadas. É um tempo de graça, é um tempo de conversão. Busquemos viver esse tempo da Quaresma como um santo retiro, na mortificação, na penitência, na oração, na vida sacramental, procurar comungar muitas vezes durante o tempo da Quaresma, fazer uma boa confissão para a Páscoa da Ressurreição, porque nós não sabemos se essa é a nossa última Quaresma, se essa é a última chance que nosso Senhor está nos dando para que possamos nos converter de verdade e possamos alcançar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé católica.
Credo in unu Deum Patrem omnipotentem, factorem